Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pastor, me espera. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Daniel, depois do profeta Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: a poderosa e infalível palavra do Senhor. Dário achou bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles, ou presidentes, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles, para que o reino não sofresse nenhuma perda. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por sua grande qualidade, ou pelo espírito de excelência, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os satrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Versículo de número 10, e eu paro por aqui. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava e agradecendo ao seu Deus, ou em outras traduções, orava e adorava ao seu Deus. Ponto. Coloca a tua Bíblia no banco, por gentileza. Fecha os teus olhos agora nesse exato momento e suplicamos o nosso Deus nessa noite. Ó Deus, grande é o teu poder, grande
que a tua misericórdia, nessa noite tão gloriosa, invocamos a tua presença, Pai, a estar sobre essa casa, a estar sobre a vida dos eleitos e sobre a vida dos escolhidos que vieram te adorar nessa noite. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa falar em nossos corações, para que nós podemos retornar ao nosso lar, a nossa casa, Senhor meu Deus, com a presença do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: toma o teu assento, louvando, glorificando ao nosso Deus nessa noite gloriosa e poderosa. Amados, estamos diante de um texto bíblico ao qual muitos conhecem. Esse texto bíblico ao qual leva o nome desse livro de Daniel. Se eu perguntar à igreja quem é que conhece o profeta Daniel, todos vão levantar a mão e sabem quem é o profeta Daniel. Amados, o profeta Daniel, na sua juventude, ele foi deportado para a Babilônia na época do rei Joaquim, e ele foi obrigado a se preparar para poder servir ao rei Nabucodonosor. Não somente ele, mas todo aquele jovem da alta sociedade de Jerusalém. Então Daniel, nós conhecemos muito bem Daniel, assim também como seus amigos, ao qual ganharam o nome dentro da Babilônia, de Sadraque, Mesaque e Abednego. É esses três mesmo que você está pensando que foram jogados dentro da fornalha e não foram queimados. Esse Daniel é esse mesmo que você está pensando que renunciou os manjares do rei Nabucodonosor, mostrando a excelência do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Entenda lá que o texto bíblico de Daniel fala que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho ao qual o próprio rei, ele teve um sonho, ele teve a visão, mas querendo colocar todos os adivinhos do seu império à prova, ele falou que não iria contar qual era a visão que ele teve. Era algo, pastora Juliana, que somente o Deus Todo-Poderoso poderia revelar. Ele coloca todos os seus adivinhas à prova, só para mostrar se eles realmente têm intimidade com os seus deuses. E ele decreta: se não falar o meu sonho e interpretar o sonho que eu tive, eu vou matar todos os adivinhos do império. Só que a Bíblia relata que dentro do império existe um com espírito de excelência, e esse é nada mais do que profeta Daniel, ao qual a Bíblia vai falar, meu filho Gabriel, que tem o costume de constantemente estar orando ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Ele falou para todos eles, para Sadraque, para Mesaque, para Abednego e para o próprio rei Nabucodonosor: me dá apenas um pouco de tempo, que eu vou falar qual é o teu sonho e vou interpretar para você, ó rei Nabucodonosor. Daniel coloca o joelho no chão, como é de costume, e ora o Deus do céu, pedindo a ele para que possa revelar qual foi o sonho de Nabucodonosor. Daniel vai lá, ele pega a revelação, porque Deus dá quem tem intimidade com ele. Deus revela o sonho e dá a interpretação do sonho para Daniel. Daniel vai lá,
conta qual é o sonho de Nabucodonosor, interpreta o sonho. Daniel, ele poupa a vida dos adivinhos, ele poupa a vida dos seus amigos, e Daniel vai ser coroado uma posição elevada no império de Nabucodonosor. Só que o texto bíblico fala que Daniel não assume essa posição, ele concede essa posição para os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão agora como prefeito no império do rei Nabucodonosor. É interessante, amado, que Nabucodonosor ele vai morrer e vai assumir o trono seu filho Belsazar. Belsazar, quando ele vai dar uma festa, ele pensa e fala da seguinte forma: eu vou pegar os utensílios da casa de Jerusalém, do templo do Deus de Israel, e vou festejar com os utensílios daquele Deus, daquele templo. Entenda, amados, que Nabucodonosor, o monarca, o imperador daquela época, que era tão cruel naquela época, ele tinha uma reverência com Deus vivo, com Deus verdadeiro, que ele poupou 3 taças que ninguém poderia tocar, porque pertencia ao templo do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Olha só o temor de Nabucodonosor. Só que o seu filho Belsazar fala para os seus emissários: pega lá as taças que Nabucodonosor falou para ninguém tocar, traz para mim, porque eu vou adorar o meu Deus, vou beber naquela taça lá, vou festejar naquela taça lá, eu vou glorificar o meu Deus. Então pegaram a taça que era dedicada ao Senhor, que era dedicada à adoração do Senhor. Então Belsazar começa a beber, Belsazar começa a se embriagar juntamente com os príncipes do teu reinado. A Bíblia vai dizer que de repente desceu uma mão dentro do lugar onde estava Belsazar e seus príncipes. A mão foi na parede e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar ficou tremendo, ele ficou tremendo, perguntando que mão era aquela. Chama os intérpretes, chama os adivinha, e ninguém conseguia interpretar o que estava escrito naquela parede, até que a rainha chegou perto dele e disse: ó rei Belsazar, existe um dentro do império, ele quer o profeta Daniel, que estava diante do teu pai e revelou um sonho para ele. Chama esse Daniel. Quando Daniel chega na presença do rei Belsazar, pastora Juliana, Daniel vai prostrar, Daniel vai reverenciar e vai dizer: sabe, rei, o que está escrito aí? Pesado foste na balança e foi achado em falta diante do Senhor, e hoje mesmo o Senhor está rasgando o seu reino, porque você não reverenciou ele, você não adorou a ele. Amado, diga para o teu irmão que está ao teu lado: não toca naquilo que é consagrado ao Senhor, não toca naquilo que foi dedicado à adoração a ele, porque se você tocar naquilo que é consagrado, a mão de Deus significa o juízo dele. Se a mão dele descer sobre você, é o juízo de Deus descendo sobre a vida daqueles, pastora Juliana, que toca naquilo que é consagrado ao Senhor. Diga para ele: não toca no ungido do Senhor, não toca no ungido do Senhor, não toca naquilo que é consagrado ao Senhor. Por que, pastor Divaldo? Porque Deus tem ciúme daquilo que pertence a ele. Você não sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Você não sabia que Deus tem ciúme de você? Você não sabia que Deus fica triste quando você vai adorar outros deuses? Deus fica triste quando você vai para outro lugar, a não ser a casa dele. Mas quando você está determinado a vir na casa de Deus, prestar um culto de louvor, prestar um culto de adoração, independente das suas lutas, independente das suas dificuldades, Deus fica de pé do seu trono e fala: olha lá a minha serva, olha lá o meu servo,
no meio a tanta luta, no meio a tanta dificuldade, mas está disposto a adorar o meu nome. E eu estou pregando para um povo escolhido que presta adoração para Ele nessa noite. Só quem é adorador glorifica Ele nessa noite. Ei, amados, o reinado de Belsazar é rasgado. Os medos e os persas agora portaram. Vai invadir o império, vai matar Belsazar. Só que a Bíblia fala que, a passado o tempo, ele vai coroar 120 satrapas no seu reino e 3 supervisores para poder governar entre esses 120, para que problema nenhum possa chegar diante do rei. Só que a Bíblia, amados, nos relata que Daniel, pastora Juliana, sobressaía entre os 2 supervisores e entre os 120 satrapas. Daniel tem um espírito de excelência. Por que, pastor Divaldo? Porque Daniel tinha um espírito de excelência. Espírito de excelência, quando a pessoa tem um espírito de excelência em tudo que ele faz, em tudo que ela faz com excelência. E quando faz com excelência, existe um grupinho, seja no trabalho, seja no ministério, seja no meio da família. Sei pra que passar pano aí, sei pra que varrer aí, sei pra que fazer com tanto detalhe isso. Quem tem o espírito de excelência pode ter certeza que vai levantar um montão. Oh, glória a Jesus, com raiva de você. Só porque você não faz de qualquer forma, você faz porque você tem o espírito de excelência. E eu estou pregando para um povo que tem o espírito de excelência nessa noite. Cadê você, minha irmã? Cadê você, meu irmão? Você que tem o espírito de excelência, abre a tua boca e adora Ele. Adora Ele. Adora Ele nessa noite. Daniel fazia com excelência. Diga comigo, com excelência. Porque quando você faz com excelência, incomoda. Enquanto tem uns que quer fazer de qualquer forma, você não é assim. É para Deus. Se é para Deus, eu vou fazer de qualquer forma. Por que você se comporta assim? É porque o espírito de excelência está dentro de mim. Só que fazer com excelência, amados, vai trazer raiva em algumas pessoas. Por que, pastor Divaldo? Porque não tem um espírito de excelência. Porque quer fazer de qualquer forma. Porque quer fazer de qualquer jeito. Não. Para o Deus que nós estamos servindo, nós não fazemos de qualquer forma. Nós fazemos com excelência. Se nós fazemos com excelência, eu, se fosse você, já levantava a mão esquerda, já levantava a mão direita e dava um glória a Deus com excelência. Porque Ele está. Amado, eu vou encerrar a mensagem. Os governadores, os 120 satrapas, os prefeitos, todos eles agora estavam planejando algo contra Daniel. Só que Daniel, pastora Juliana e a igreja que aqui está me ouvindo, Daniel, em tudo que ele fazia com vigilância. Diaconisa Jean, é a Bíblia que vai dizer em Mateus capítulo 7, vai dizer: vigiai e orai, porque não adianta nada você orar 3 vezes ao dia, subir ao monte e revestir a sua vida. Não adianta nada você ler Bíblia
todas as vezes que se levantam procurando algo para que possa te acusar e não a encontrar, vão tentar te acusar. Nós não conseguimos encontrar nada contra esse Daniel. A eles vão dizer, a não ser que seja algo contra a lei do seu Deus. Olharam para a vida de Daniel, foram lá no seu trabalho, tentaram incriminar ele, mas não encontraram nada. Por quê, pastor Edivaldo? Porque lá também tem espírito de excelência. Tentaram de todas as formas. Foram no supervisor, não deram nada. Vamos no coordenador, o coordenador não deu nada. Então vamos no gerente da base, porque no gerente da base não tem nada a acusar contra ele. Então tá bom, se não tem nada contra ele, vamos na lei do Deus dele. Vamos tocar na lei do Deus dele. Amado, não toca naquilo que pertence lá em cima, não. Porque Daniel não adorava qualquer Deus. Daniel adorava o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. O grande eu sou, que está em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Ele pergunta quem? Ele pergunta quem? Jacoriza Jane, ele pergunta quem? Pastora Juliana, ele pergunta quem? Você que está assistindo no YouTube, ele pergunta quem? Diácono Rafael, Deus pergunta quem? Diácono Marco, Deus pergunta quem? Ana Carolina, Deus pergunta quem? Agindo eu, quem impedirá? Só quem acredita, levanta a mão e adora. Ai, papai, aleluia! Deus, Jesus de Nazaré! Vamos lá. Eles foram até o rei Dário. Amado, olha só que interessante. Os satrapas, 120 satrapas, os prefeitos, os supervisores, os governadores, todos eles foram ao rei Dário fazer uma reunião com o rei. Mas porém Daniel não estava convocado. Eita, chinelo de batalha! Por quê, pastor Edivaldo? Porque toda reunião que é feita e você não está no cardápio da reunião é você. Meu Jesus amado, tua mesquinha! Oh glória, você não deu glória, por isso que você não entendeu, por isso que você não deu glória. Toda reunião que você não é convocado,
Daniel vai para o seu quarto, que o quarto de Daniel é no andar superior. Ele prostra diante do chão, porque a Bíblia vai dizer que é de costume Daniel orar. E ele vai adorar ao Senhor em direção a Jerusalém. Entenda só uma coisa, igreja. Daniel não esperou a provação vir. Daniel não esperou a tempestade se levantar. Daniel não esperou a perseguição vir. A Bíblia nos relata que Daniel, quando fica sabendo do decreto, ele vai para o seu quarto, como é de costume, ele orar 3 vezes ao dia. E existe muitos cristãos lá fora que esperam a tempestade vir, que espera a luta vir, que espera a dificuldade vir, que espera a tempestade vir, espera a perseguição vir, para colocar o joelho no chão e perguntar a Deus: por quê? Por que estou passando por isso? Por que a luta veio? Por que fulano está perseguindo? Não, quem tem costume de orar, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir tempestade, mas eu não paro de orar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo dentro dessa casa. Agora o problema foi, sabe por quê? Eles mexeram com quem presta culto para o céu. Por que, pastor Edivaldo? Porque o culto de Daniel não era no primeiro andar, era no andar superior. Daniel prestava culto para o céu. E mexer com o crente que presta culto para o céu, Papai, é problema. tu está arrumando problema. Porque o cristão que tem uma vida íntegra com Deus, um cristão que tem uma vida reta com Deus, um cristão que ora 3 vezes ao dia com Deus, um cristão que tem uma intimidade com Deus, um cristão que está no quarto superior, orando a Deus constantemente. Quem vai adiante da luta dele não é ele mesmo. Quem vai adiante da luta dele é o próprio Deus. Pastor Edivaldo, o que o Senhor está querendo dizer? Não se preocupa não, ministério em tempo, porque quem vai adiante da sua luta é o grandão da Galileia. É ele que vai adiante. Amados, Daniel está dentro da Babilônia. Você percebe que Daniel está dentro da Babilônia, mas Jerusalém não saiu de dentro dele. É Jesus. Pastor Edivaldo, qual é o significado de Jerusalém, cidade de Deus? Dá na mão, jogou é fácil. Não é o ambiente que vai te fazer, é você que faz o ambiente. Sabe por quê? Porque se você tiver Jerusalém dentro de você, você ora, você jejua, você lê o devocional, você pega a Bíblia, lê o texto bíblico, você lê o seu pão diário. Quem tem Jerusalém dentro do seu coração entende qual é o propósito. E qual é o propósito, pastor Edivaldo? É porque quando a trombeta tocar, eu vou para a Nova Jerusalém. Só quem vai comigo, levanta a tua mão e adora. Amado, eu vou encerrar. É muita coisa. Não mexe com quem presta culto no andar de cima. A Bíblia vai dizer em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, para você ler dentro da sua casa. Eliseu está indo a Betel. Betel é casa de Deus. Ele estava indo fazer o quê? Na casa de Deus. O que você vem fazer na casa de Deus? Vem adorar, vem prestar um culto de excelência.
ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Sim ou não, igreja? Ele está indo a Betel. Só que a Bíblia vai dizer que sai 45 jovens. Vai careca. Vai careca. Alguns estudiosos vão dizer que Eliseu raspou a sua cabeça porque estava num propósito. Aí o jovem vai careca, debochando do homem de Deus. Eu falei, não mexe com quem tem intimidade. Eliseu olhou para trás e falou para aquele jovem: seja amaldiçoado no nome do Senhor. O texto bíblico vai dizer que 2 sussas saíram do meio do mato. E as sussas, quando saiu do meio do mato, matou os 45 jovens, despedaçando a ele. Pastor Edivaldo, o que o Senhor está querendo dizer? Salmo 119, pastora Juliana, 105, versículo 15 vai dizer: não mexe com aquele que eu escolhi. Não mexe com aquele ou com um dos meus profetas. Diga para o teu irmão com essa vez: não mexe, porque pertence a Deus. Preste bem atenção. Tem coisa que Deus está contemplando que você não consegue ver. Pastor, e por que Deus não me revela? Se Deus revelar, tu vai escandalizar. Por quê, pastor? Porque o negócio é forte. E a minha Bíblia vai dizer que o justo não tem que se justificar. Por quê, pastor Edivaldo? Porque tem um Deus lá em cima que olha e fala assim: não se preocupa, meu filho, a minha filha, porque quem vai te justificar sou eu naquela. Só quem tem glória, glorifica. Você não vai pensar que é com você. Mas um exemplo nós vai. Agora vai. Elias está no alto do monte. 2 Reis capítulo 1, versículo 9, lê lá depois. Elias está no monte, está fazendo o que, Elias? Diga comigo: orando. A igreja toda orando. Não mexe com quem? Não mexe. Está orando. Acasias, o filho do rei Acabe, estava enfermo. E a enfermidade é para a morte. Só que ele estava com raiva do Deus vivo, do Deus de Elias. Ele manda os seus soldados a consultar Baal. Quando os seus soldados estão indo, pastora Juliana, a consultar Baal, Elias desce, porque Deus falou: vai lá, Elias. Diga para os soldados de Acasias se em Israel não tem Deus. E diz para eles que Acasias vai morrer. Eles voltaram. Chegaram ao rei Acasias. Encontramos um homem. E esse homem falou que você vai morrer. Porque será que não tem Deus em Israel? Acasias, como é esse homem? Ó rei, ele estava com uma veste de camelo. Tinha uma corda amarrada na sua cintura. O cabelo dele igual aquele do subsaiatim. Aí Acasias: Elias, o bebista, pega seus homens e vai atrás dele, traz ele até mim. Está na Bíblia. O centurião com 50 soldados chegou no monte e falou assim: Elias, Acasias manda você descer e vir conosco. Corrigindo, ele olha e fala assim: homem de Deus, o rei Acasias manda você descer e vir conosco. Elias, cheio da graça, cheio da unção, olhou para ele e falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Na mesma hora desceu o fogo e consumiu todo. Pastor Edivaldo, por que o Senhor está falando isso? Eu estou falando isso é para alertar alguns, para não mexer com o ungido do Senhor, para não mexer com o profeta do Senhor, para não mexer com a mulher de Deus, para não mexer com o homem de Deus, e muito menos com a casa do Senhor, porque Deus está contemplando todas as coisas. Só quem acredita, levanta a mão e adora Ele.
ele manda mais 50. Os 50 chegam lá com o centurião. E o centurião fala assim: homem de Deus, o rei Acasias manda você descer e eu conosco. Elias, mais uma vez, cheio da graça e cheio da unção, disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos. Consumiu todos. Acasias fica sabendo, manda mais 50 com o centurião. Só que esse centurião, ele reserva. Esse centurião, ele sabe com quem mexe. Esse centurião, quando chegou no monte, ele prostrou diante do chão. Olha a humildade, homem de Deus. O rei Acasias pediu que o Senhor descesse conosco. Elias olhou. Quando Elias pensou em mandar fogo, Deus veio. Esse não, tu vai com ele agora. Por quê? Porque esse, meu Deus do céu, esse tem reverência, esse tem princípio. E se esse tem reverência, tem princípio, eu zero também. Vai com ele, como Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem princípio, quem tem reverência, Deus está lá em cima contemplando. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você adora, Deus sabe que você glorifica, Deus sabe que você tem princípio na sua palavra e na palavra dele. Só quem acredita na tua gentileza adora ele, glorifica ele nessa noite. Amados, texto bíblico. Eles estavam vigiando Daniel. Daniel estava orando como é de costume. Os governantes, o satrapo, foram ao rei Dário. Rei Dário, tu não assinou um decreto dizendo que ninguém poderia adorar outro Deus além de ti durante 30 dias, e selou com o teu anel, e sabe que na lei dos medos e dos persas não pode revogar. Sim, eu sei muito bem. Então, pois bem, Daniel, não te respeita, e você assinou o decreto. Aquele que não respeitar tem que ser jogado na cova 2 leões. Ó, Dário gostava de Daniel, só que não poderia voltar atrás. Pegaram Daniel, pastora Juliana, e colocaram dentro da cova dos leões. Dário ficou com seu coração aflito. Ele gostava de Daniel, ele sabia do caráter de Daniel. O rei sabe quem você é. O rei sabe da sua índole. O rei sabe muito bem dos seus comportamentos. Ele te conhece. Não precisa ninguém contar, não. O rei te conhece. Só que o decreto foi assim. Olha o rei Daniel, o Deus ao qual você serve, que ele possa te salvar. Ele selou a pedra com seu anel de selo. Ninguém poderia abrir aquela pedra. E o rei Dário foi para o seu quarto e passou a noite toda sem comer, com o coração aflito por causa de Daniel. Olha o que um ungido pode fazer. Olha a proporção de um ungido de Deus, como move. No amanhã seguinte, o rei Dário correu lá, pastora Juliana, estou encerrando, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Meu Jesus! Ele pensava que Daniel estava já morto. Então ele falou com a voz de aflição, com medo, triste. Do nada, uma voz lá dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus.
sim ou não? Não entrava ninguém, não saía ninguém. Só que Daniel falou que desceu um. Presta bem, no hospital existe uma sala no hospital, se eu não me falha, é CTI ou UTI, é onde não pode entrar ninguém. Porque o estado daquela pessoa que está ali é gravíssimo. E bactéria nenhuma pode entrar naquele ambiente. Mãe não pode entrar, pai não pode entrar, irmão não pode entrar. Só que a minha Bíblia vai dizer que desce um anjo. Aonde eu não posso ir, você não pode ir. A Bíblia vai dizer que desce um anjo. E vai lá dentro do CTI, na UTI, toca no Vitor Hugo agora e cura ele, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer o que é possível para mim, eu posso fazer, mas o que é impossível para mim, só Deus pode fazer. Quem acredita, levanta a mão e adora Ele, glorifica Ele nessa noite. Fique sobre os vossos pés em nome de Jesus. Ei, não se preocupa não. Aonde você não pode ir, Deus está enviando o anjo para guardar o seu, para guardar aquele que você ora, para guardar aquele que você busca. Eu encerro aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, com 4 guardas, com portas fechadas, aonde ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair. Pedro estava acorrentado, algemado. Só que a Bíblia vai dizer que no outro dia Pedro seria sepultado, Pedro seria degolado. A Bíblia nos relata que Pedro, sabendo que ele ia ser degolado, Pedro deitou numa cama e começou a dormir. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só que a Bíblia vai nos relatar, amado, que de repente desceu um anjo aonde estava Pedro. E o anjo desceu e falou assim: Pedro, acorda, acorda, coloca a tua sandália e pega a tua capa, porque a partir de hoje nós vamos romper essa porta em nome de Jesus. Só quem acredita que Deus está rompendo as portas, Deus está quebrando as barreiras e as muralhas, glorifica Ele nessa noite em nome de Jesus. Só quem acredita adora Ele. Só quem acredita glorifica Ele nessa noite. Quem acredita que as barreiras estão caindo, que as muralhas estão caindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche o olho agora que eu vou orar por você. Altíssimo Deus, debaixo da autoridade da Tua palavra, Senhor meu Pai, eu entrego a vida dos Teus eleitos e escolhidos que se encontram dentro desse lugar, adorando o Teu santo nome, te glorificando nessa noite gloriosa e poderosa. Eu entrego a vida deles em Tuas mãos nessa noite.